Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que retrata o mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar com o professor Oswaldo Augusto de Barros, que preside a CNTEC, que é a confederação da sua categoria, e também coordena o Fórum Sindical dos Trabalhadores, o FST. Eu vou começar a pergunta a respeito do que é o fórum. As pessoas, de um modo geral, aí fora, escutam falar em sindicato, às vezes em centrais sindicais, mas não têm a noção do que é o Fórum das Confederações. Professor, exatamente o que é o Fórum Sindical dos Trabalhadores e que entidades ele agrega? Fórum Sindical dos Trabalhadores é um nome fantasia da Coordenação Confederativa dos Trabalhadores. A Confederação coordenava todas as negociações feitas com o governo federal, era feito por essa coordenação. Em 2004, o governo Lula criou o Fórum Nacional do Trabalho. E aí já haveria uma grande reforma, principalmente no movimento sindical, era mais para transformar os artigos que falam sobre administração sindical, sobre arrecadação. Esse fórum que foi criado, que a gente chamava de Fórum Chapa Branca, deu origem a um grande movimento em Brasília e nós criamos, então, o Fórum Nacional dos Trabalhadores. Esse fórum sempre age no sentido da defesa do trabalhador, da defesa das causas do trabalhador, sempre buscando negociar com as entidades diretas que atuam sobre a vida do trabalhador, TST, Congresso Nacional, STF, no sentido do aperfeiçoamento entre o debate capital e trabalho. Professor, a ação sindicaleira quem faz são as entidades de base, geralmente os sindicatos e as federações. Agora, há uma institucionalidade no movimento sindical. Nos últimos anos, sobretudo a partir do governo Lula, esse espaço foi ocupado, e aqui eu não quero fazer nenhuma crítica, às centrais sindicais. As centrais, eu não preciso ser nenhum especialista para dizer que estão no momento de, digamos, de desgaste. Eu te pergunto, o fórum pode ocupar um espaço na institucionalidade, ou seja, na relação com os poderes do Estado, Poder Judiciário, Poder Executivo e o Poder Legislativo? Vocês estão pensando nisso? Há uma agenda nesse sentido? Quase isso, Franzin. Na verdade, é o seguinte, nós não pretendemos assumir papel de central. Eu entendo que o que houve foi um erro lá atrás no governo Fernando Henrique, que depois foi consolidado no governo Lula e no governo Dilma, e se manteve também no finzinho com o Temer, onde as negociações feitas pelo Executivo passavam a ser feitas reunindo algumas centrais. As centrais não vivenciam o piso. As centrais não vivenciam as negociações coletivas. As centrais não vivenciam as negociações. As centrais sempre se ocuparam em situações macro. Vamos dar um exemplo, vai. Salário mínimo. Como que seria reformulado, como que seria pensado no aumento, ou como ele deveria servir como padrão para a estrutura do Estado e para a estrutura do capital. Nisso as centrais o faziam muito bem. As confederações, elas atuam na pirâmide, ou seja, o sindicato está na base, a federação faz o elo com a Brasília, que é com as confederações. As confederações continuaram negociando com o poder. Nas questões mais específicas, nas questões que são ligadas às suas categorias. Só que isso criava sempre uma situação onde vencia-se para uma categoria e a outra categoria não havia negociado essa questão. Então,
nós perdíamos politicamente. Então, o fórum, que veio para um embate, passou a debater questões que vinham da base. Tentou-se de várias formas, né? Tentou-se através de encontros, tentou-se através de ter sedes do fórum principalmente nas capitais ou nas maiores cidades dos estados, mas essa é uma estrutura muito cara, uma estrutura difícil de ser administrada. O que fizemos? Voltamos ao pensamento antigo, ou seja, a base vai trazer, através de suas confederações, as dificuldades e as questões que têm que ser administradas junto ao poder legislativo, executivo e judiciário, e o fórum vai fazer essa intermediação. Professor, eu sei que há uma orientação do fórum no sentido de buscar diálogo com o governo e com as suas instâncias, porque, evidentemente, que a Câmara de Deputados é uma instância de poder e de governo, e o Senado também, fora, obviamente, o Executivo. Agora, não basta um grupo de dirigentes das confederações chegar lá com ideias prontas e levar essas demandas. Vocês estão fazendo um processo de ouvir as bases, de que cada confederação junte um documento e isso seja sintetizado numa peça a ser levada ao governo federal, ao Senado e à Câmara? Como é que está sendo esse encaminhamento? Então, nós, nas duas últimas reuniões que tivemos, novembro e dezembro, nós, então, criamos regras mínimas para a formação de um documento. A formatação desse documento se deu que cada confederação faria um descritivo de qual era a sua importância para o trabalhador e para o país. De que forma essas entidades poderiam colaborar com o governo no sentido de diminuir o desemprego. Qual a forma que a gente poderia agir para que nós tivéssemos o crescimento do país. Esse documento foi levado para o fórum, vai ser agora formatado todos os que foram enviados, nem todas as confederações enviaram. Das 20 confederações, nós recebemos 9 documentos, mas vamos entregar os 9 documentos. Será feito um caderno e vai ser entregue ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao presidente da República e ao vice-presidente da República. No caso, marcar-se-á audiências e faremos questão de entregar pessoalmente para cada autoridade. O que isso pretende ser feito? Uma aproximação. Com o Congresso não temos problema de ter aproximação. Com o Judiciário também não temos problema de aproximação. Está um pouco difícil marcar audiência com o Executivo. Existe uma reticência por causa das centrais. Daí nós dizermos que não temos o menor interesse de substituir as centrais. Nós vamos apresentar o trabalho das confederações sob a visão de suas bases. Professor Oswaldo Augusto de Barros, o Fórum Sindical dos Trabalhadores mudou de endereço e agora ele ocupa um espaço dentro da CNTEC, da sua confederação que você preside. Qual o endereço e de que forma se faz contato? Tem um site, tem outros meios de contato com o Fórum, para que as pessoas conheçam melhor essa instituição criada pelo sindicalismo, entenda quais são seus princípios, seus objetivos? Então, nós estamos no setor Autarquia Sul, quadra 4, edifício Vitória, no 13º andar, salas 1301 a 13012. A 13013 é a recepção. É comum, né, o fórum tem uma arrecadação muito pequena, é comum o fórum ficar na sede de quem o coordena. Evita gasto de telefonia, gasto de internet, gasto de locação, né? E
numa sala que muitas vezes é cedida pela própria confederação. No caso da CNTEC, a primeira sala ela está sendo ocupada pelo fórum. E o mais importante que a gente está sentindo são as redes sociais. Pelas redes sociais, nós fazemos contato tanto por Instagram, quanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp e pelo site. Tem e-mail e tudo mais. Procuramos ficar conectados. Obrigado, professor Oswaldo. Um abraço a você que nos acompanha e até o próximo vídeo da semana.